Olá! Hoje vamos falar sobre Sócrates e suas melhores citações. Vamos ouvir algumas delas. Nos siga no nosso canal Frases de Grandes Personalidades. Vamos conferir essas citações agora. Sócrates foi um filósofo grego, considerado um dos mais importantes pensadores da história ocidental. Ele nasceu em Atenas por volta de 469 a.C. e viveu até 399 a.C. Uma das principais características da filosofia de Sócrates é o método socrático, que consiste em fazer perguntas e argumentar com o objetivo de chegar a uma conclusão. Sócrates acreditava que o conhecimento verdadeiro só poderia ser alcançado através da razão e da reflexão crítica. Algumas das melhores citações de Sócrates incluem: Item A só sei que nada sei. Essa frase é uma das mais famosas de Sócrates e expressa sua humildade diante do conhecimento. Item A conhece-te a ti mesmo. Para Sócrates, o autoconhecimento era fundamental para o desenvolvimento humano e para a busca do conhecimento. Item A uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Sócrates acreditava que a reflexão crítica sobre a própria vida era essencial para encontrar significado e propósito. Item A sabedoria começa na reflexão. Para Sócrates, a sabedoria não era algo que se podia adquirir simplesmente através do estudo ou da leitura, mas sim algo que surgia da reflexão crítica sobre a vida e o mundo. Item A não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Sócrates acreditava que a maneira como reagimos às circunstâncias da vida é mais importante do que as próprias circunstâncias em si. Essas são apenas algumas das muitas citações inspiradoras de Sócrates que continuam a influenciar o pensamento filosófico e a cultura ocidental até hoje. Outra ideia importante de Sócrates é a sua visão sobre a virtude. Para ele, a virtude não poderia ser ensinada, mas sim cultivada através da reflexão crítica e da prática diária. Ele acreditava que o objetivo da vida era alcançar a excelência moral e que isso só poderia ser feito através do autoconhecimento e da busca constante pela sabedoria. No entanto, a filosofia de Sócrates não foi bem recebida pelas autoridades de Atenas, que consideravam suas ideias uma ameaça à ordem estabelecida. Ele foi acusado de corromper a juventude e de desrespeitar os deuses e acabou sendo condenado à morte por envenenamento. Apesar de sua morte trágica, o legado de Sócrates continuou vivo através dos seus discípulos, como Platão e Xenofonte, que registraram suas ideias e filosofia em seus escritos. A figura de Sócrates também inspirou muitos outros pensadores ao longo da história e até hoje é considerado um dos grandes filósofos da humanidade. As ideias de Sócrates sobre o autoconhecimento, a reflexão crítica, a virtude e a sabedoria continuam a influenciar o pensamento filosófico e a cultura ocidental até os dias de hoje, tornando-o uma figura icônica na história da filosofia. Além disso, a figura de Sócrates também é considerada um símbolo de coragem e integridade, já que ele preferiu morrer a renunciar às suas ideias e princípios. Sua morte também levantou questões importantes sobre a liberdade de expressão e a justiça, que continuam a ser discutidas até hoje. Sócrates é um exemplo vivo de como a filosofia pode influenciar profundamente a vida das pessoas. Suas ideias sobre o conhecimento, a virtude e a sabedoria continuam a inspirar não apenas filósofos, mas também pessoas comuns que buscam viver uma vida mais significativa e plena. Algumas das suas citações mais famosas, como a conhece-te a ti mesmo e a uma vida não examinada não vale a pena ser vivida, continuam a ser estudadas e citadas em todo o mundo. Sua filosofia também influenciou muitos outros pensadores importantes ao longo da história, como Aristóteles, René Descartes e Immanuel Kant. Em resumo, Sócrates é uma figura icônica da história da filosofia, cujas ideias e pensamentos ainda têm um impacto significativo na cultura e no pensamento ocidental. Sua vida e legado continuam a ser estudados e apreciados por muitos que buscam uma compreensão mais profunda da vida e do mundo que nos rodeia. 1. Conhece-te a ti mesmo. 2. Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. 3. Só sei que nada sei. 4. O verdadeiro conhecimento vem apenas através da reflexão crítica.
5. A virtude não pode ser ensinada, apenas cultivada. 6. A felicidade é a recompensa por viver uma vida virtuosa. 7. Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. 8. Aquele que é feliz é aquele que tem virtude e sabedoria. 9. Não devemos viver para comer e beber, mas comer e beber para viver. 10. A coragem é a primeira das qualidades humanas porque é a qualidade que garante as outras. 11. Não há nada mais doce do que a sabedoria, e nada mais amargo do que a ignorância. 12. O maior bem que podemos fazer pelos outros não é oferecer-lhes nossa riqueza, mas mostrar-lhes a deles próprios. 13. O amor é a busca da metade que nos falta. 14. O segredo da mudança é focar toda a sua energia, não na luta contra o velho, mas na construção do novo. 15. O medo faz com que os homens sejam covardes. 16. Aquele que não conhece a si mesmo não pode conhecer nada de verdade. 17. Para ser feliz, temos que viver em harmonia com a natureza e com a razão. 18. Não faça para os outros o que você não gostaria que fizessem para você. 19. A honestidade é a melhor política. 20. As crianças têm que ser educadas, mas também têm que ser deixadas para seguir suas próprias inclinações. 21. Essas citações refletem a filosofia de Sócrates e suas ideias sobre a busca pela sabedoria, virtude e felicidade, bem como sua ênfase na reflexão crítica e autoconhecimento. Ele também defendia a importância da coragem, da honestidade, da justiça e do respeito pelos outros em suas interações sociais. 22. 23. Sócrates acreditava que a virtude não poderia ser ensinada, mas deveria ser cultivada através da reflexão crítica e do autoconhecimento. Ele também argumentava que a sabedoria era o maior bem que alguém poderia possuir, e que a ignorância era a fonte de muitos males. Suas ideias influenciaram muitos outros pensadores e filósofos, especialmente seu discípulo Platão, que registrou muitas de suas conversas em diálogos famosos. A figura de Sócrates tornou-se um símbolo de integridade e liberdade de expressão, e sua morte trágica por ter sido acusado de corromper a juventude de Atenas é considerada um marco na história da filosofia e da democracia.